Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar juntos com a primeira, entre aspas, grande praga. Ou seja, aquele momento em que águas são transformadas em sangue. E é interessante que um acontecimento como esse tem muito significado. Nós temos que ter em mente duas coisas que são essenciais para entendermos cada uma das pragas. Você tem que ter em mente que, em primeiro lugar, o Senhor Deus estava se apresentando, por incrível que pareça, de novo ao seu povo. Como assim, pastor? Israel estava há 400 anos no Egito. E por incrível que pareça, muito daquela tradição maravilhosa, daqueles conceitos maravilhosos, daquela vida extraordinária, do povo de Deus com o seu Deus, tinha se perdido. Olha que interessante, raciocine comigo por gentileza. Quando você pega Gênesis, que você estuda Abraão é um homem que andou com Deus. Deus descia e literalmente conversava com Abraão. Deus dialogava com Abraão. Deus tinha intimidade com Abraão. Deus chegou a dizer: esconderei de Abraão alguma coisa que é meu amigo. Abraão era chamado de amigo de Deus. Já Isaac, filho de Abraão, já não teve a mesma classificação. Você veja que com Isaac, a intimidade com Deus talvez não era tão forte. E olhe que interessante, com os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, a intimidade já era menor ainda. E com os filhos de Jacó, aí é que apodreceu tudo mesmo. Porque dos 12 filhos de Jacó se salvou um, que foi José. O resto, quando você vê toda a amplitude de vida daqueles meninos, eles tinham tudo, menos um bom testemunho. Menos um bom testemunho. Então veja que à medida que vai passando Abraão, Isaac e Jacó, veja que a humanidade vai diminuindo de alguma forma o contato com o Senhor. E quando Deus providencia a libertação a Abraão, Isaac e Jacó, na figura dos filhos de Jacó, descendo Jacó com seus herdeiros ao Egito, de alguma forma, irmãos, aquele povo vai se distanciando de Deus. E é necessário que a corda aperte, a escravidão venha, a servidão venha para aquele povo lembrar de quem é o Senhor Deus, chorar, clamar, para aí Deus se manifestar àquele povo. É incrível, né? É incrível como a vida da gente é, meu Deus do céu. Se vai tudo bem, aí o indivíduo pensa em gozar a vida. Como se houvesse a possibilidade de gozar a vida longe de Deus. Como se houvesse vida longe de Deus. E gozar a vida. Só um jeito de viver de forma maravilhosa, gozando a vida. É estando perto do autor da vida. Não é à toa que o Senhor Deus, Ele diz ao seu povo: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, são pensamentos de felicidade, são pensamentos de vida, são pensamentos de prosperidade. E o que é incrível é que, se esse povo já desce com referenciais medianos de Deus, imagine o que é estar naquela terra 400 anos sendo influenciado pela cultura egípcia. Imagine.
Não é à toa que depois em Ezequiel capítulo 20, leia depois em casa, Ezequiel 20, Deus revoltado com o povo, Deus diz algo interessantíssimo: eu livrei Israel do Egito, e teve israelita que saiu com ídolos. Está lá. É sério, eu estou falando sério. Está em Ezequiel. Se eu não estou maluco, acho que ainda não estou maluco. Meu querido pastor Bíblia, é Ezequiel 20, não é? É Ezequiel 20, né? De cabeça você sabe, glória a Deus. Escute, é o pastor Juarez, né? Nele a palavra de Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Sério, não é brincadeira não. Em Ezequiel 20, Deus diz, eu livrei meu povo, e teve maluco que ainda saiu com os ídolos deles, e meu pai eterno. Então, em primeiro lugar, cada uma das pragas, elas vêm com referência de que eu sou Deus e não há outro. Em primeiro lugar, Deus quer falar ao seu povo. Deus tinha condições de retirar Israel do Egito com mão forte de uma vez só, por um ato único milagroso? Tinha. É lógico, Ele é Deus. Mas porque Ele vai devagar? Em primeiro lugar, para chamar o povo e dizer, diante de tudo isso que vocês dizem que é Deus, isso é um nada. Eu sou o único Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor ri, o Senhor humilha os deuses egípcios diante do povo de Deus, para o povo de Deus entender quem Ele era. E, em segundo lugar, diante dos próprios egípcios, para que os egípcios pudessem ver exatamente a dificuldade que ali estava, e que o Deus de Israel prevalecia sobre todos os outros deuses. Não há uma guerra de deuses aqui. Irmão, bota uma coisa na cabeça. Se um dia te ensinaram que batalha espiritual é Deus e o diabo brigando por você, isso não existe. Deus não tem adversário. O Senhor Jesus Cristo é Senhor. Tu entendes isso? Não há adversários para Cristo. O diabo é adversário da igreja. Batalha espiritual sou eu e você brigando com forças espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, Deus não tem adversários, Deus não tem inimigos, Ele é Deus. E aqui Ele age humilhando cada um dos deuses egípcios. Quando a gente pega uma passagem como essa, simples, que acabamos de ler aqui, em Êxodo capítulo 7, para que você entenda o que está envolvido aqui atrás, é fundamental que você, em primeiro lugar, recorde comigo um pouquinho os nossos estudos em geografia do que é um rio, para depois irmos para o rio Nilo, Por gentileza, acompanhe os slides, eu preciso que você veja, e acompanhe os slides e olhando também para mim, por gentileza. Vamos lá. Quando você pensa em um rio, os slides, filhos, tá bom? Quando você pensa em um rio, você obviamente vê que é uma das maiores criações da parte de Deus. É inebriante a existência de um rio. Não é à toa que em Gênesis, capítulo 1, diz que o Senhor literalmente criou tudo, mares, rios, oceanos, e de forma maravilhosa o Senhor constituiu todas as coisas. O que era, obviamente, objeto de adoração pelos egípcios, nada mais é do que em Gênesis descrito como mera criação de Deus. E em primeiro lugar, me chama a atenção, veja os slides, me chama a atenção exatamente quando você, numa figura tão simples como essa, tá bom? Isso você tem na internet direto e tranquilo. Numa figura tão simples como essa, você vê as partes de um rio. Nascente, ali o ponto número 1, nascente. Nascente é exatamente o local de onde promana o rio, tá certo? A nascente pode ser, obviamente, em razão de quedas de água, pode ser subterrânea, como a maioria dos rios o é,
E, obviamente, o leito do rio é toda esta parte que caminha por todo um território até chegar no que nós chamamos de foz. O leito é o caminho do rio, essa parte sinuosa que você tem aí do querido rio. Por gentileza, o próximo slide. No próximo slide, você tem o que nós chamamos de afluentes. Está vendo aquelas ramificaçõezinhas azuis ali do lado, pequenininhas? É o que chamamos de afluentes, tá certo? São descidas literais dos rios, são alcances marginais dos rios, e você tem, além dos afluentes, subafluentes. Quando você simplesmente pega um rio e quebra em braços, e novos braços surgem. Isso Deus fez para poder irrigar a terra e para possibilitar, de forma natural e maravilhosa, a agricultura e também a pecuária. E, por fim, não são só essas partes de um rio, mas ali está a foz. A foz é onde o rio deita completamente o restante da sua água, que pode ser em um rio maior, que pode ser em um grande lago, e que pode ser, literalmente, amados irmãos, para onde todo o rio vai, que é o nosso querido oceano, o nosso querido oceano. Quando você para e pensa nas partes de um rio, é interessante porque, olha agora por gentileza o próximo slide, você tem o rio Nilo, porque o texto diz que o Senhor transformou o rio Nilo em o quê? Sangue, sangue, e morreram todos os peixes que ali estavam. O rio Nilo, os irmãos sabem que se localiza na parte norte, mais propriamente noroeste, ali da África, ali no Egito. Eu fiz questão de destacar o rio Nilo em duas grandes dimensões. Veja a imagem número 1, por gentileza, agora, né? A gente olha, é um filetinho de rio, né? Uma coisinha tão simples, e a gente não tem a dimensão de que ele é um dos rios maiores e mais caudalosos do mundo. Ele perde só para o Amazonas, né? Só para o Amazonas. Ali está a imagem 2, um pouco mais aproximada. Coloquei a estrela ali para que você pudesse ver todo o estreito ali, pertencente ali à Arábia, obviamente, o rio, né, do Sinai, o estreito do Sinai, tá? O Golfo ali, e olha a dimensão de um rio como esse. Para que você possa entender o que Moisés fez, amando de Deus, Moisés e Arão, por gentileza agora, o próximo slide. O rio Nilo é um rio caudaloso que está literalmente localizado, irmãos, em simplesmente ali na África, e ele atravessa exatamente 10 países. Ele alcança 10 países. Hoje há uma briga muito grande por causa do rio Nilo, porque lá em cima no Egito construíram uma barragem. E os povos aqui de baixo, os 8 aqui de baixo, de vez em quando querem se unir para atacar o Egito, que o Egito fica brincando com o rio Nilo, mas ele é tão caudaloso que ainda serve a todos. Se você parar e pensar e contar, todos os países pequenos que ali estão, dão exatamente 10 países. Olha a dimensão de um rio como esse. O próximo slide, por gentileza, Davi. O que eu acho interessante é que este rio, ele nasce ali embaixo, onde está aquela parte mais gordinha ali do rio, ali embaixo, redonda ali, ponto número 1, ele nasce ali e ele corre para o norte. A gente tem a impressão que o rio tinha que correr para baixo, né? Porque a gente está vendo de cima para baixo, mas, irmãos, existe algo chamado relevo. Aqui, de forma muito alta, fica Uganda, e o rio Nilo nasce lá, e ele vai, e ele desemboca lá no mar Mediterrâneo. Ele é um rio que começa ali embaixo, e ele banha indo até o mar Mediterrâneo. Então, quando ele chega no Egito, ele é, no Egito, o último lugar da passagem, literalmente, dele. Ele nasce em Uganda, ali onde está gordinho,
e tem a numeração número 1, e ele vai seguindo o seu curso, caudaloso, forte e tenaz, literalmente até lá em cima. E o rio Nilo, ele é, em razão disso, a salvação desses países que estão envolvidos por ele, porque o que ele faz no Egito, ele faz nos outros países. Ele torna bastante úmida a terra ao lado, viabilizando a agricultura e, obviamente, a pecuária. E olha que interessante. Próximo slide, por gentileza. Veja a sequência, e veja o tanto de braços que ele tem. Porque ele anda, é o curso do rio. Agora, você está vendo que ele é um rio que não é pequeno em suas dimensões? Ele tem muitos braços. Eu fiz questão de colocar o leito do rio nas setas, nascendo lá embaixo, indo até lá em cima. E nas estrelas, você vê pequenos feixos, são literalmente aberturas do rio para beneficiar e abençoar aqueles que têm essa dimensão. Então ele produz literalmente vida. Quando Heródoto, um grande escritor grego, historiador grego, disse que o Nilo, o Egito é a pérola do Nilo, ele olhou só para o Egito, mas todos esses países, eles literalmente vivem da misericórdia de Deus, que é o Nilo. E o que é interessante, é óbvio, por gentileza, Davi, o próximo. Quando o povo olha para o Nilo, os egípcios, eles encontram no Nilo um Deus. O Nilo era para eles um Deus. Quando aqueles escravos, representados por dois velhotes, um de 80 anos e um de 83 anos, transforma tudo isso em sangue, alguma coisa está errada. Para você ter a dimensão, você vai ler comigo agora, por isso que eu botei bem grande, para você ter a dimensão do que é exatamente o Nilo. Quem está em casa, leia comigo também. Vamos juntos? Dentre os elementos que ascenderam a esse entendimento transcendental, se encontra a água do rio Nilo, porque esta adquire um significado social e chegou a ser tão importante para os egípcios quanto o próprio faraó. E olha que faraó era Deus vivo. Pois, tendo como característica principal a inundação anual, olha o que ele procurava. Ele produzia, primeiro, fertilizava o desértico território africano, façanha que transformava aos olhos dos egípcios em um Deus benéfico. Ou seja, do lado do Nilo tinha comida. Agora, um pouquinho depois tinha deserto e todo mundo morria. Eles olhavam para o Nilo como Deus. Olha o próximo agora, por gentileza. Só um pouquinho de paciência e a gente vai longe. Aqui eu preciso que você acompanhe. Nessa medida, esse líquido passou a ser usado durante os rituais de limpeza espiritual que eram realizados antes de qualquer programa religioso diário. O egípcio acordava, ele tinha que tomar um banho no Nilo para se limpar espiritualmente. Sacerdotes, profetas, reis, faraó, e olha que interessante, purgando não somente os sacerdotes, mas o terreno do templo. Eles limpavam o templo com água do rio Nilo, limpavam as estátuas, olha que interessante, os próprios frascos usados na libação, tudo era limpado pelo rio. Entre outras coisas, sendo que ela poderia ser oferecida para ser bebida pelas divindades, como reconhecimento do poder rejuvenescedor do Nilo, iniciando a purificação interior para o exterior. Então, presta atenção, o Nilo, ele era não só um rio, amados irmãos, que produzia toda a riqueza do Egito. O Nilo produzia grãos que o mundo não tinha. Tanto é que depois que gregos e romanos dominaram os egípcios, eles vinham ao Egito, porque o Egito era o celeiro do mundo.
O Nilo produzia frutas da mais alta qualidade. Dizem que as frutas que são produzidas no Egito, o gosto delas não tem em local nenhum. Deus me deu a felicidade de, enquanto... Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Enquanto estava aberta a Europa, eu consegui, com minha família, dar um passeio. Irmãos, assim, eu tive a felicidade de ir à Grécia também, e não existe fruta tão gostosa quanto a fruta daqueles indivíduos. Um morango é desse tamanho e é um sabor espetacular. Agora, obviamente que como brasileiro eu vou dizer sempre que a melhor fruta do mundo é a nossa. E óbvio, se eu tiver que puxar sardinha, eu vou puxar para o meu lado. Mas as frutas gregas são maravilhosas. Agora, dizem que no Egito é algo esplendoroso. Não tem sabor como a fruta e o legume do Egito. E o que é interessante é que esse rio ainda servia para transportar riqueza. Ou seja, ele era fundamental para a defesa do Egito, com os exércitos se locomovendo o mais rápido possível, saindo de onde Faraó estava indo para o local das guerras, e ele era essencial também para deslocamento humano. Está tendo problema na construção da cidade tal, descia-se rapidamente. Então, o Egito era a alma deles, o Nilo era a alma do Egito. E o que eu acho interessante é que ele era considerado, se lembram do grande deus Ra, que vimos na semana passada? Segundo a mitologia grega, o tal do deus Ra é que deu de presente ao Egito o Nilo. De presente ao Egito, o Nilo. E o que é interessante é exatamente isso. Raciocine comigo. Na medida em que eles criam que o tal Deus Sol, Ra, tinha dado de presente para o Egito, o Nilo, então, aquilo não era um rio comum. Aquilo era também um Deus. E as águas dele eram purificadoras. Então, o egípcio acordava, ia para o Nilo, tomar um banho de espiritualidade. Limpava tudo com o Nilo. Sacerdotes e profetas se limpavam no Nilo. O Nilo era um centro também espiritual. E cuidando do Nilo existia uma série de deuses que, entre aspas, o tal Deus Ra tinha colocado para proteger aquela dádiva. Por gentileza. Agora nós entramos em um ponto muito interessante. Acompanhe comigo. Então, o Nilo era um Deus. O Nilo era um Deus. E, obviamente, assim ao Nilo todas as honras e glórias, o qual ganhou um Deus protetor. O Nilo era Deus em si, mas ele tinha um Deus protetor, chamado Ap. Alguns dizem que o nome dele é Rap. E uma deusa protetora das enchentes, chamada Anuket. E que tinha inclusive um festival, tá bom? Todas as fontes estão ali, e é porque eu esqueci o meu smartphone, mas em casa eu mando nos grupos um estudo científico da professora da universidade que falou sobre isso. Olha a encrenca que Moisés trouxe. Quando Moisés transforma o Nilo em sangue. Vamos lá. Quem era esse Rap? Davi, por gentileza. Olha que interessante. Tinha até um hino ao Deus Nilo. Tá ok? Eu tentei aprender o hino, mas não tive como. Né? Eu ia até cantar para os irmãos, mas ia perder tempo. Deus o livre. Estou brincando, mãe, calma, peraí. Vamos por gentileza. Aí está, irmãos, a tal da fotografia, iconografia do próprio Deus Rap. Esse não é o Deus Nilo. O Nilo era um Deus. Esse era um Deus designado para cuidar do Nilo. É uma figura
horrível, né? A gente não sabe se é homem ou mulher, mas eles dizem que é homem, só que tem seios de mulher, um bucho muito grande, que significa a prosperidade, e esse Deus era honrado pelos egípcios, porque ele cuidava do Nilo. Na medida em que o Nilo se transforma em sangue, os egípcios começavam a pensar assim: opa, onde é que está o Deus Rapi? Para cuidar do rio, ainda se tinha uma segunda deusa. Olha que interessante. Ali tem uma foto, né? Quem puder visitar o Egito, né? Ali está. E a parte de preto, Rapi passou a ser a divindade da mitologia egípcia que personificava as águas do rio Nilo. Um segundo deus, na verdade uma deusa, cuidava do rio. A deusa Anuket. Quem era essa deusa Anuket? A deusa Anuket era aquela que era responsável pelas enchentes do rio. Olha que interessante o que esses malucos escreviam sobre ela. Anuket, em resumo, é uma deusa egípcia associada às águas do rio, sendo, portanto, relacionada também com a sexualidade. Além disso, a deusa era a deusa da caça e protetora dos partos. Entretanto, sua importância, bem mais profunda, justamente pela magnitude e relevância do rio Nilo para os egípcios. O nome Anuket, inclusive está no próximo slide, vem de quê, irmãos? Olha que interessante. O próximo slide, Davi. O nome significa abraço. Então, eles acreditavam que em todas as inundações do rio Nilo, o solo era abraçado por ela, e ela é que trazia a fertilidade, a abundância. Quando Moisés escreveu que todos os rios, e não deu destaque nenhum para o rio Nilo, foram simplesmente criados por Yahvé, e que foram criados só pela sua palavra, meu Deus do céu, isso foi um desaforo. Isso foi um desaforo. Isso significava denegrir esses deuses menores. E não ouvide, tinha hebreu, que adorava tanto Ap quanto Anuket. Sem sombra de dúvidas. E que ao ver tudo aquilo ficou, opa, então peraí, tem um Deus que é maior do que esses? Pois é, irmãos. O Nilo, ele tinha proteção extra. Proteção extra. Davi, por gentileza, onde paramos? Depois os irmãos podem ler, eu vou disponibilizar. Tinha um festival de Anuket, e aí era uma festa que tinha, para que essa deusa não deixasse de abraçar um rio, para que não deixasse de existir fertilidade, etc. Né? Passa por gentileza. O grande problema é que, quando Moisés toca, infelizmente, ali no rio, ele está tocando em Anuket, que é essa senhora ali depois do igual. Só que Anuket é filha de outros dois deuses relacionados ao Nilo. Então, quando Moisés bate nessa deusa Anuket, ele está batendo simplesmente na mãe e no pai de Anuket, que são respectivamente, Anuket era filha de Satis, aquela senhora ali do início, mais Anum. Anum é esse Deus que metade dele é homem e a parte de cima é carneiro. E esses dois deuses estavam relacionados ao Egito e exatamente ao Nilo, por quê? Porque se cria que o Deus Knum, dele é que se gerava toda a água do Nilo. A água do Nilo vinha dele. Então ele era o dono das primeiras fontes que originavam a água do Nilo. E a esposa dele, o próximo Davi, por gentileza,
ela era responsável pela inundação do Nilo, que produzia toda a fertilidade. Então, olha a loucura que era no meio desse povo, irmãos. E olha porque Deus quis começar a primeira grande praga colocando o Nilo aos pés dele. Olha porque Deus fez isso. Primeiro porque você tem literalmente um Deus, que é o próprio Deus Nilo, e que é cuidado pela sua personificação chamado Ap, e que simplesmente é acompanhado de uma outra deusa que está nesse Nilo, e que é responsável por toda a fertilidade. Só que esses deuses dependem de dois primeiros deuses, um que cria água e manda para o norte e para o sul, que é esse Deus com cabeça de carneiro, e a esposa dele, que é quem obriga o Nilo a crescer e simplesmente gerar absolutamente todas as inundações. Então, conte comigo. Ap, segundo, Anuk, Sept, Anum, de cara já foram 5 deuses, objeto de gozação, de desprezo, por parte de Yahvé. E como se não faltasse nada, olha essa figura aqui, interessante essa figura aqui, né? Não é bonito um ser desse? Você já imaginou o indivíduo adorar um indivíduo que metade dele é homem e metade é jacaré? Esse é o Deus chamado Deus Sobek. Escutem esse áudio, por gentileza. Escutem esse áudio, por gentileza. Vamos lá, meu filho. Agora você já imaginou, depois que o povo de Israel saiu, e que simplesmente Moisés escreve em Gênesis, capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão, separação entre as águas que estavam em cima e as águas que estavam embaixo, e assim se foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi à tarde e à manhã o segundo dia. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas, debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento de águas mares. E viu Deus que era bom. Quantos israelitas que tinham saído da escravidão, e alguns que até adoravam todos esses deuses ligados ao Nilo, ouviram pela primeira vez que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que os tinha tirado do Egito, simplesmente, com uma única palavra disse, separe-se, e houve separação entre a parte seca e a parte líquida. E o próprio Deus chama a parte seca de terra e a parte líquida de mares. Eles pensaram, meu Deus, o Nilo é um nada diante de Yahvé. O Nilo é um nada diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. É incrível. É incrível que Gênesis não dá nem nome. Gênesis coloca junto num saco, com todo respeito, todos os oceanos, mares, lagos, rios, e diz, isso Deus fez com uma simples palavra, separando tudinho da porção seca. Esse é Deus. Eu creio que na hora que leram para os israelitas isso aqui, muitos que estavam ligados a todos esses deuses, simplesmente disseram, meu Deus, como nós tínhamos sido enganados. Como tínhamos sido enganados. Havia Deus para simplesmente pegar e gerar as águas. Aí esse Deus mandava águas para a parte norte, para a parte sul do Egito.
Aí havia uma outra deusa, que era esposa dele, que simplesmente fazia essa água inundar e fertilizar. Aí a filha desses dois deuses é que era responsável por trazer a fertilidade e todo mundo poder plantar e colher. E esse mesmo Deus é ainda personificado num sujeitinho de características estranhas, um azul com um verde, seios femininos, um bucho enorme e horrível. E esse é que é o Deus que produz tudo. E o pior, ele não consegue se defender, ele ainda tem que ter um Deus que metade dele é humano e metade dele é jacaré para defendê-lo lá dentro. Irmãos, com um versículo só, acaba tudo isso. E quando Moisés, porque Deus precisou de um idoso de 80 anos, acompanhado por outro idoso de 83 anos, só para chegar, só para estender o bordão sagrado, e tudo aquilo se transformou em o quê? Sangue. Olha o texto, olha o texto. Ou seja, depois que Faraó simplesmente vê todo aquele problema com o maior pesadelo dele, que é o Deus Apófis, e simplesmente Moisés brincando com isso na cara dele, aí a parte da serpente, agora Faraó simplesmente, ele olha e diz, a maior riqueza do Egito está arrebentada. E o que eu acho interessante no texto, então volte comigo para Êxodo capítulo 7. O que eu acho interessante no texto é exatamente o seguinte. Olha o versículo 19 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre os seus rios, tanques, e todo o ajuntamento de suas águas, para que tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra. O que é interessante é que muitos, para combater esse texto, dizem que aqui não transformou em sangue realmente, é porque o Egito, ele tem a sua parte mais inferior ali no Nilo, o humus é vermelho, e realmente se você bater um pouquinho, fica vermelho, não tem problema. Tá, mas continua sendo rio, peixe nenhum morreria, não cheiraria mal. O texto diz de forma muito clara, versículo 20, que quando eles fizeram o que Deus tinha determinado e ferindo a água, diante de Faraó, Faraó viu, e diante de todos os servos, o que aconteceu? Se tornou em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. Fedeu. Jacaré só não morreu lá dentro porque sabe nadar e sabe ir para fora. E respira. Mas morreu o resto. E o pior, os egípcios olhavam e diziam assim, vem cá, cadê a Rapi? Cadê a Rapi? Cadê a deusa da fertilização? Cadê Quinu? Por que Quinu não faz nada? Cadê sua esposa? E os crocodilos só saíram, não conseguiram fazer nada. Cadê? E o texto diz, versículo 25, 7 dias. Para não ter dúvida. Porque presta atenção. Aqui tem um detalhe importante. Faraó chama quem? Os seus o quê? Magos encantadores. E Faraó chama e eles, de alguma forma, é lógico, o diabo também pratica, é magia. Segundo o texto, eles também transformam. E aí a Bíblia diz que Faraó dá as costas e entra na sua casa. Como que se dizendo, nós também fazemos isso. Não há nada especial no Deus de vocês. Nós também fazemos isso.
Só que tem o seguinte, olha o que diz do versículo em diante, versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu o que o Senhor tinha dito. E aí Faraó virou-se e foi para casa. Virou-se e foi para casa. E aí o que acontece? É como se Faraó tivesse acreditando nos seus magos e dizendo, nós também fazemos. Vai embora com esse teu deusinho, porque agora os meus magos vão trazer o Nilo de volta. Aí vem um texto importante, porque em nenhuma outra praga se diz data, aqui diz data. E eles disseram de forma clara, assim se cumpriram 7 dias. 7 dias. Você pode imaginar o tanto de encantamento que os magos de Faraó lutaram para trazer de volta o Nilo, o tanto que clamaram aos deuses deles. Agora vamos lá, vamos juntos. Sente comigo. Você fica um dia sem água? Você, morador do Gama, 2021, depois de Cristo, você fica um dia sem água? Dá para ficar. 2 dias, não, tem que beber, ótimo. 3 dias, aí já tem que beber e tomar um banho. 7 dias. Você sabe o que é a quantidade de egípcios que adoravam esses deuses, que resolveram bater tambor para ver se o Nilo voltava? E não aconteceu nada. Cidades inteiras, nada. A agonia, em primeiro lugar, de cada egípcio, e em segundo lugar, de Faraó. Sabe por quê? Porque aqui Deus queria atingir Faraó. Faraó não era um filho de Horus, vivo, e não era um Deus vivo. Então por que não contorna isso? Por que não contorna? Veja que Faraó está muito homem antes dos 7 dias. Mas eu queria ver a cara de Faraó depois dos 7 dias. A coisa foi tão difícil, irmãos, tão difícil, que no versículo 24 diz assim, e todos os egípcios cavavam poços juntos ao rio para beber água, porque não podiam beber das águas do rio. Aí aqui está o quê? O coração misericordioso de Deus. Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso e misericordioso. Deus sabia que o homem não conseguiria viver sem a água. Ele sabe, ele fez o homem. Agora, tá bom, vai cavar poços e vai tirar água, só que não é água limpa, é água com lodo. Por isso que eles adoravam o Nilo, porque era água fluindo, irmãos, limpa, maravilhosa. Só que agora vai tomar água com lodo. Você já imaginou como devia estar a cara de cada um dos adoradores e cada um dos sacerdotes dos deuses relacionados ao Nilo? Você já imaginou os próprios hebreus cavando e começando a dizer, olha, Moisés e Arão fizeram isso. Olha, tem algo diferente acontecendo. Olha, tem algo diferente acontecendo. Engraçado, como Deus é misericordioso. Deus deu o maior dos milagres. Deus permitiu que nos poços que eles cavavam,
existisse água para tomar. Misericórdia. Eu, às vezes, quando olho para um texto desse, eu paro e penso, e eu vejo quão bondoso é o nosso Deus. Vamos a termos e tempos atuais. Os irmãos se lembram do que aconteceu com o Rio Doce, ali em Minas Gerais? Se lembram? Se lembra aquele problema em Mariana e etc., e que caiu, que poluiu o Rio Doce? É um rio maravilhoso que nós temos, que pega Minas, chega ao Espírito Santo. Como acabou o Rio Doce? Um pequeno erro da Vale. Se lembra? Eu estava vendo reportagens, até 2020 ainda estavam tentando limpar o rio. Pensa comigo, porque tem poço do lado. Eu não sei, o texto não diz se o Senhor recuperou o rio Nilo e ele voltou depois dos 7 dias. Ou se ele foi se recuperando bem devagar. O que eu sei é que se não tem o poço do lado, aquele povo tinha morrido em 1 semana. E a pergunta que deve ter ficado na mente de cada um deles é o seguinte: por que o Deus deles fez isso com o Nilo, e o Nilo não se recupera? 7 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e não volta. Cadê nossos deuses? E peraí. Mas por que o Deus deles permitiu que a gente cavasse poço do lado, e do lado tem água? Horrível, mas tem água. Que Deus é esse? Que Deus é esse que consegue controlar e dizer direitinho o que Ele quer? E aí, quando perguntavam para Moisés, quem é esse Deus? Aí a resposta é: eu sou o que sou. Acabou. Eu sou o que sou. Você pode imaginar a dimensão? Você pode imaginar o prejuízo econômico? Você pode imaginar o prejuízo pessoal? Sabe o que é, no mínimo, 7 dias? Você acordar e não poder se banhar, não poder se limpar, não poder fazer os ritos de purificação, meu Deus do céu, e 2 velhinhos controlando tudo. 2 idosos tendo o coração do Egito nas mãos. Irmãos, o Senhor é Deus e não há outro. Desde a eternidade, nunca se ouviu, nunca se soube, nunca se discerniu, nunca se entendeu Deus como tu és. Você pode imaginar um impacto disso. Porque a história da serpente dá para esconder. Está compreendendo? A história da serpente dá para esconder. Faraó aqui, os magos, os encantadores, dá para esconder. Mas agora não dá para esconder. Mas não, o Nilo está lá fora. O Nilo é a vida da gente, não tem como esconder. Deus estava olhando para o seu povo e dizendo: eu sou Deus. Deus estava olhando para Faraó e dizendo: tu não és Deus. Deus estava olhando para cada um dos egípcios e avisando: Deus chegou. Eu cheguei.
E quem és tu? Me deixa em paz. Eu digo o meu nome quando eu quiser. Eu sou o que sou. E fique quieto. Um texto como esse, irmãos, nos faz compreender que não há limites para Ele. Ele é dono de oceanos, mares, rios e poços. Você pode acreditar nisso? É incrível. Tudo vermelho de sangue, tudo morrendo. E do lado, um pocinho desse tamanho que eu estou permitindo que você beba. Onde está a onipotência? Onde está a arrogância? Aonde está a prepotência? Aonde está uma aniquilada? Deus é Deus de rios caudalosos e Deus é Deus de poços pequenos. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor dos mares, dos oceanos, dos céus, da vida e da morte. É por isso que mal algum temeremos, porque o Senhor está conosco. Ele é Senhor que comanda todos os fatos. Ele é Senhor que ri de deuses. Ele é Senhor que brinca com as coisas. Mas, sobremodo, Ele é Senhor que se revela. E só havia uma forma inexorável de se revelar para o seu povo que estava envolvido com a adoração desses deuses, era humilhando cada um desses deuses. É por isso que nós não temos medo do amanhã. É por isso que nós não temos medo de morrer em toda uma pandemia como essa. É por isso que nós não temos receio de absolutamente nada. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nossa vida está escondida nele. É por isso que não se vive fora dele. É por isso que não se aproveita a vida fora dele. É por isso que não se goza a vida longe dele. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Deus aqui só começou a mostrar quem Ele é. Sabe o que me arrepia? Sabe o que me arrepia? Não é um texto como esse. Me arrepia o seguinte. Em Apocalipse, depois da igreja estar nos céus, 3 anjos vêm anunciando e dizendo: vocês têm a última oportunidade para se arrepender. As taças da ira de Deus são derramadas. Em uma taça, o Senhor Deus transforma em sangue todos os mares e oceanos. Em outra taça, o Senhor transforma em sangue todos os rios. Nós ainda vamos fazer a comparação quando terminarmos as 10 pragas. E não se assuste, se ao terminar a comparação, o Senhor Deus voltar e levar a sua igreja. Sinais da libertação e da vinda de Cristo. Não se assuste. Creio que não. Mas se ocorrer, já está avisado. Então, dica: te segura em Cristo. Te segura em Cristo. Porque esses sinais se repetem lá no querido Apocalipse. Senhor meu Deus, nós trouxemos ao teu povo a tua palavra. Quanta coisa está por trás de um texto desse. Quanta arrogância, Senhor, não só de Faraó,
mas também de cada um daqueles no Egito que serviu a todos esses deuses e olhavam para estas criaturas como seres divinos. Deus de toda glória, Deus de toda glória, nós te louvamos, porque o engano que era generalizado e atingia muitos dos teus filhos, começou a ser desfeito. Eu te louvo por isso, tu és Deus de verdade. A tua palavra é verdade. A tua presença traz a verdade. Em ti não há engano, mentira. Tu és Deus Todo-Poderoso. E nós te louvamos pela grandiosidade do teu poder, meu Deus. Nós te louvamos pela grandiosidade da tua palavra, pelos meios. E nós sabemos que isso aqui foi só o início, Deus. E com um simples ato, ó Deus, tu já colocastes em dúvida em toda uma população, inclusive no coração de Faraó, sobre exatamente 6 grandes deuses. O que tu nos ensinará nas próximas pragas, ó Deus? Eu creio que o mesmo, que não há Deus como tu. Tu és Senhor sobre os céus e a terra. Tu és Deus sobre todas as coisas. E que acima de tudo, tu ainda é Deus de amor, misericórdia e de oportunidades. Aquele poço cavado ao lado, ó Deus, do mar sangrento, era a oportunidade. Não deixe nenhum de nós perder nenhuma das tuas oportunidades. E Senhor, na tua ira, sempre te lembra da tua misericórdia. Nunca nos deixe cair no engano de acreditar, ó Deus, que existe vida, que existe alegria, que existe felicidade, que existe Deus fora de ti. Nós te honramos como o único Deus e Senhor, soberano sobre todas as coisas. E louvado seja o teu nome, por absolutamente tudo, ó Deus amado. Amém e amém. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso.